Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Depois a gente abre também no tema escolhido como base para esses dias de confraternização. Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 6. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, bem acessível para todos. Diz o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haveras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Quem diz amém? Vamos abrir agora em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que é o tema escolhido para essa 44ª confraternização da mocidade. Diga assim comigo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Tome seu assento, louvando o nome do nosso Deus. Queremos render graças a Deus por esta oportunidade de estar aqui na sua presença, adorando o seu nome, ouvindo a sua palavra. De antemão, louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que tem sido instrumento para proporcionar esses momentos que a juventude tem vivenciado todos os anos, num período de bastante dificuldade, onde o nosso país e alguns outros passam a comemorar uma festa que permite bastante posturas que são contrárias aos costumes que nós cristãos temos como princípios, como regras de conduta e de fé. Mas a igreja, nesse período, ela não se inibe, mas permanece firme. Aliás, aproveita a oportunidade para buscar ao Senhor em trabalhos espirituais, trabalhos como este, de encontros, onde passamos o dia em oração, louvor e ouvindo a ministração da palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Josué Moraes, que é o superintendente também da mocidade, também o Kelvin, que é o
dos adolescentes, e eles juntos à frente desse grupo, não é, desse departamento da igreja, dão total apoio. Deus abençoe os obreiros e jovens que aqui se encontram também apoiando esse trabalho que temos em nossa igreja. Acredito que em outros estados, em outros lugares também há essa mesma atitude, não é, de aproveitar esse momento para orar, para buscar, haja vista que se constitui um feriado prolongado e algumas instituições, algumas empresas terminam fechando as portas, nos dando tempo, não é, para estarmos na presença do Senhor. Outros preferem viajar para descansar, para fazer outras atividades, mas a igreja, ela tem uma postura louvável, né, de estar em oração, buscando ao Senhor. E todos os anos estamos envolvidos nesse trabalho. Muitos aqui que estarão ministrando durante a semana, não é, os 2 dias, e Deus tem sido bom, tem sido fiel. Meus amados, eu passei a meditar no que diz respeito ao entendimento que tenho desse tema, que nos dá um norte voltado para propósito e para quando Deus ele tem algo na vida do seu filho e da sua filha. Estamos aqui nessa oportunidade, com certeza sedentos de ouvir a palavra de Deus. Pessoas chegaram aqui querendo ouvir uma palavra. E ao meditar na vida deste homem, deste patriarca Abraão, conhecido como o pai da fé, conhecido de todos nós como homem que foi provado por Deus em momentos cruciais da sua vida, e mesmo assim a sua fé, ela não foi abalada. E tendo em vista essa postura, esse comportamento de Abrão, assim inicialmente chamado, que logo teve o seu nome mudado por Deus para Abraão, ele deixa para nós um exemplo de propósito, um exemplo de vida na presença de Deus. Um homem que ouviu a voz de Deus e atendeu a ela, mesmo sem ver, sem enxergar aquilo que Deus havia falado por meio da sua palavra. Abrão parece um pouco com a gente. As passadas, a caminhada, a jornada dele é um pouco parecida com a nossa. Porque Deus ele faz inúmeras promessas, dentre elas é a promessa de um dia estarmos no céu, em um lugar seguro, em um lugar de gozo, em um lugar aonde é revelado no livro do Apocalipse pelo apóstolo João que não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, um lugar de sonhos. E a gente vive alguns momentos de nossas vidas inserido nesse contexto, acreditando que esse dia breve chegará. E a expressão mais conhecida que aflora diante dessa perspectiva de céu, de paraíso, de descanso, é a palavra Maranata, que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. E vez por outra, a gente está citando essa palavra, dizendo Maranata, por quê? Porque parece que estamos sendo espremidos, parece que estamos sendo apertados pelas constituições que vão se formando diante da sociedade, em cima daquilo que vai na contramão, que é a vontade de Deus. E tudo aquilo que Deus ele reservou para mim e para você seguir como princípio, lá fora é deturpado, é distorcido, e quanto mais isso é distorcido, mais a gente fica comprimido. Parece que a igreja está sofrendo uma pressão externa muito grande. Para onde você vai, você vê licenciosidade, você vê imoralidade, você vê a violência,
ganância, a maldade, a corrupção, a iniquidade proliferando como uma erva daninha. E isso aí vai reprimindo, e tem gente que não aguenta e cede e vai lá para fora. Vi alguém dizer esses dias que o carnaval para os incrédulos é o momento deles colocarem a máscara, e para os cristãos é o momento deles tirarem as máscaras, porque muitos passam a enveredar nesse caminho porque não suporta, não aguenta a pressão que é tão grande sobre as nossas vidas. Então, quando você examina de perto a vida de Abrão, você verá que o Senhor Deus Altíssimo falou com ele pelo menos 8 vezes. E isso nos faz identificar muito com Abrão, porque muitas vezes temos que deixar a nossa terra, o nosso povo, a nossa parentela, para sermos salvos e abençoados em terra estranha. E foi o que o Senhor disse para ele de antemão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e o teu galardão será sobre modo grande. Mas mais adiante a gente vê que Abraão sofreu muitas pressões para poder deixar este caminho, este posicionamento que Deus colocou ele. Porque quando Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, eu quero que você se desloque para um lugar que eu projetei para a tua vida, eu quero que você saia, deixe tudo. Quando o Senhor fala com Abrão e manda ele sair para deixar parente, para deixar família, não especificamente Deus pediu para ele abandonar, para ele desprezar aqueles que lhe cercavam, mas ele precisava sair daquele contexto, daquele sistema que desagradava a Deus. E o que desagrada a Deus, meus irmãos, não é o mundo em que a gente vive, em que a gente pisa, em que a gente come, em que a gente bebe, em que a gente trabalha. Não é isso que desagrada a Deus. O que desagrada a Deus é o sistema iníquo deste mundo, é o sistema pervertido e contrário à vontade de Deus. E quando o Senhor disse para Abrão deixar, ele disse: eu quero que você saia do sistema. E para você sair do sistema, vai precisar se desprender de tudo que você é e que você faz nos dias de hoje. O que eu tenho para você, Abrão, está muito além das tuas perspectivas, está muito além do que alguém pensa e alguém projeta para você. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa oportunidade que abrimos aqui. Quando o Senhor disse sair da parentela para poder ser salvo em uma terra estranha, sempre que temos a oportunidade de olhar para um céu estrelado em noites de lua nova, longe da cidade, lembramos da ocasião que o Deus Todo-Poderoso, ou seja, o El Shaddai, mandou Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Abraão não era muito crente no princípio, sua fé foi sendo acrescida aos poucos. Quando a gente chama ele de pai da fé, não é por causa da atitude dele deixar a terra imediatamente. Deus disse: sai da tua parentela, sai dessa terra. Não, aí ele já recebeu o título de pai da fé. Não, foi algo gradativo, porque é um processo. Todo aquele que tem um propósito, Deus tem um propósito na vida, ele tem um processo gradativo. Ele vai passando por várias etapas e ele precisa que Deus venha falando com ele, orientando, direcionando, para que ele não perca o foco. Não é somente ouvir Deus uma vez, sair daqui, hoje eu ouvi Deus falar e pronto. Não, você precisa estar sempre ouvindo ele, porque enquanto você vai ouvindo, ele vai reacendendo os sonhos e renovando os ânimos. Você vai para ali, Deus vai reacendendo teus sonhos, ele vai
trazendo para você ânimo, renovando teus ânimos, cada vez que você escuta a voz dele. E como Abraão, Deus ele precisou ir fazendo isso, até Abraão chegar onde Deus queria. Ele foi reacendendo os seus sonhos e principalmente renovando o ânimo com uma promessa. Porque Deus ele faz promessa com propósito. Deus não faz promessa sem propósito. Tudo tem que ter um propósito. Tudo que você escuta precisa ter propósito, finalidade, precisa ter origem. Tem gente que brinca tanto de dizer que Deus está mandando dizer isso e Deus não está. Porque você precisa parar para entender para que Deus está mandando dizer isso. Qual o propósito disso? Qual o propósito de Deus falar? Qual o propósito de tudo isso se concretizar através da fala de Deus? Então Deus ele veio falando com Abraão. A primeira vez que ele falou com Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, ele estava em Ur da Caldeia. O verbo está no imperativo, sai-te. Quando o Senhor disse sai-te, portanto foi uma ordem para sair da sua terra, do meio da parentela, da casa de Tera, que era seu pai. Seu destino seria uma terra que apenas ele conheceria no futuro, se saísse. Ele só ia conhecer se saísse no futuro. As vantagens que Abraão teria seria poder, seria fama e motivo de prosperidade para todas as famílias da terra. Abraão, ele deve ter saído com algum interesse em alguma dessas coisas, e junto com ele foi o pai e foi o sobrinho. Mas no meio do caminho em Harã, o pai morreu, mas o sobrinho continuou. E Abraão ele foi ficando rico à medida que seguia em frente. Cada vez que ele obedecia à voz de Deus, cada vez que ele dava um passo na direção de Deus, ele ia prosperando, ele ia avançando, ele ia crescendo. Porque, meus irmãos, quando a gente segue a voz de Deus, quando pisamos aonde Deus ele quer que a gente pise, as coisas vão dando certo, vão se encaixando, mesmo que o mundo esteja desabando, mesmo que esteja caindo tudo, mas se você está ouvindo a voz de Deus e dando passo por passo diante da sua voz, fique tranquilo, fique em paz, porque Deus ele garante o teu sucesso, o teu crescimento e a tua prosperidade. Mas nem sempre ouvir a voz de Deus quer dizer que vai estar tudo mil maravilhas. Porque os discípulos obedeceram Jesus quando ele disse assim: entra no barco e atravessa. E quando eles chegaram no meio do mar, o barco estava sendo açoitado. E precisou Jesus na 4ª vigília descer do monte e vir andando sobre as águas para acalmar a tempestade. Mas quando eles estavam ali, Pedro esmoreceu. Jesus disse que ele era um homem de pouca fé. Outros ali ficaram apavorados, desesperados. Mas como é que pode? Você para pensar. Jesus mandou a gente entrar no barco e atravessar. Quando chega no meio, o barco está quase indo a pique, quase afundando. Qual é a vontade de Deus certa? É porque às vezes, irmãos, a gente pensa que a vontade de Deus está dentro do cromos, está dentro deste tempo aqui, esse tempo que a gente conhece, esse tempo que dá origem ao calendário, porque o próprio calendário, não é? A gente chamava ele de cromos, que é o tempo. Mas só que também a Bíblia fala de um tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus. E Deus, quando ele traça um propósito na minha vida e na tua, ele não traça dentro da cronologia do tempo cromos, não. Ele trata
tem esse propósito dentro do Kairos. A gente não sabe qual é a hora, qual é o momento certo que o Senhor vai chegar com a bênção na nossa vida. Não sabemos qual é a hora, qual é o tempo que Deus vai abrir a porta na nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei quando chega, eu não sei como chega, e eu não sei quando chega, mas eu sei de uma coisa: chega. O tempo de Deus, ele chega, porque o tempo dele não é o nosso tempo. A segunda vez que o Senhor falou com Abrão, o Senhor lhe apareceu. Porque Abrão, a primeira vez, mandou ele sair, ele saiu, mas levou sobrinho, levou pai, e levou, porque o plano era com Abrão. Não era nem com o pai, nem era com o sobrinho. É por isso que alguns estudiosos dizem que a visão de Abrão era uma visão materialista, interesseira. Porque Deus falou para ele e disse que ia abençoar muito ele lá na frente, ia fazer muito ele prosperar. Eita, coisa boa, então vai todo mundo também. Todo mundo vai ser abençoado. Quando Deus, não sei se Abraão pensou que Deus ia dar um castelo a ele, ia dar um reino, ia dar uma fortaleza a ele. Aí quem sabe ele ia pegar seu sobrinho Ló, ia botar para ser um chefe de uma província, ia pegar seu pai e botar para trabalhar não sei aonde, né? Quem sabe Abraão pensou nessas coisas e disse: não, vai todo mundo comigo, vem pai, vem sobrinho, vamos para a terra que Deus prometeu. Mas aí Deus não falou só essa vez com Abrão. Deus veio falando com ele, veio falando, porque Deus é assim, ele faz a promessa, pastor Josué, ele escolhe, ele traça o propósito e ele vem falando com você. Fala a primeira vez, fala a segunda, fala a terceira e vai falando, porque Deus é assim, irmão, ele é Pai, ele é Senhor, ele não só fala uma vez. Tem profeta que limita a bênção de Deus na vida dos seus filhos por causa de uma profecia só. Eu creio num Deus que manda o profeta dar meia volta no meio do pátio e dizer: acrescenta mais 15 anos de vida. Eu creio nesse Deus. Eu creio num Deus que quebra protocolo, que quebra paradigma. Eu creio no Deus que arrebenta tudo e diz: eu estabeleço a minha vontade. Aleluia. Eu já vi tanto profeta matar a gente, já vi tanto profeta dar vida a gente, vai morrer, vai se abrir a cova, acaba com isso, irmão. A última palavra é a de Jeová, é Ele quem dá a palavra final. Então, Abrão, ele foi, obedeceu. Mas aí Deus não deixou ele em paz não, foi falando com ele. E na segunda vez o Senhor lhe apareceu. E foi para dizer para Abrão que a terra de Canaã, aonde ele chegara, era a sua terra prometida. Abrão, ele tinha segredos, uma profunda frustração que Deus conhecia muito bem. Mas só que Abrão não tocava no assunto. Abrão era aquela pessoa que tinha sua frustração, mas ele não tocava. Ele não ousava dizer nada a Deus, ficava lá caladinho. Mas Deus, ele conhecia a frustração de Abrão. Tem crente que está aqui cantando, está aqui pregando, está aqui orando, mas tem lá no fundo do seu coração suas frustrações, os seus surtos psicóticos espirituais. Aquele momento em que a gente chama Deus de cego, de surdo, que a gente diz que Ele não está nos vendo, que a gente diz que Ele não está nos ouvindo, que a gente diz que Ele não faz justiça, que a gente diz que Ele não está aqui na igreja, que a gente diz que Ele fala com todo mundo, mas não fala com a gente fala tanta coisa, são surtos que a gente tem, frustrações.
E Abraão tinha frustração. Quem aqui não já teve, irmão? Na hora da prova. Mas o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo na igreja? O que é que eu estou fazendo no coral? O que é que eu estou fazendo no grupo de jovens cantando? É tanta prova, chega a benção de A, chega a benção de B, chega a benção de C. Um é abençoado, o outro, e eu? Cadê a minha benção? Cadê? Pronto, Abraão tinha a frustração dele. Deus estava falando com ele, dizendo, vou te dar a terra de Canaã, vai ser sua. Mas aí Deus provocava Abraão e dizia, a tua semente vou dar esta terra, provocando os seus sentimentos. Vocês sabem qual era a frustração de Abraão? Porque ele não podia ter filho. Ele já estava velho, mas não podia ter filho, não é? E como é que Deus ia dar a terra, ia dar tanta coisa, se ele não podia gerar, se ele não tinha um herdeiro? Aí Deus vai na segunda vez que fala com Abraão e provoca seus sentimentos, dizendo, a tua semente vou dar a esta terra. Mas só que sabe de uma coisa? Quando Abraão chegou na terra, em vez de vir bênção, veio prova. A Bíblia diz que veio uma grande fome sobre a terra de Canaã. E por isso Abraão desceu à terra do Egito, junto com seu sobrinho Ló, pois continuava com ele, como bons negociantes do Oriente. Lá no Egito, teve uma mentirinha aqui, teve outra ali. Alguém faria, não ia fazer mal nenhum. Porque às vezes na hora da prova há a tentação. E terminou ele descendo para o Egito. Mas mesmo assim eles saíram do Egito ricos, com muito gado, com muita prata, criados, escravos, e de volta a Canaã às custas da esperteza. Subiram do Egito para Canaã às custas da esperteza. Mas era gado demais na terra, de menos em Canaã. E isso foi o estopim de contendas entre os pastores do tio e do sobrinho. E terminou uma briga, e Abraão chegou ao último ponto da exigência de Deus. Sai de perto da parentela. Sabe por que está passando, Abraão, esses problemas? Porque não obedeceste a minha voz. E Deus continuou falando com ele. Aí olhou os pastores, os criados do sobrinho e o do tio brigando, e eles tiveram que separar. E ele disse, escolhe para onde você quer ir. E claro, o sobrinho, com muita esperteza, escolheu os melhores pastos, nas campinas do Jordão, e o tio ficou com o resto da região das montanhas e os pastos piores. Tudo isso por conta de fazer aquilo à base do interesse. Porque a gente lê, às vezes, não para pensar. E quando Deus tem um propósito peculiar na vida de alguém, é aquele alguém ali e ponto. Às vezes a gente se complica e se atrapalha porque fala o que não devemos, e aquele que está próximo a nós não vai entender aquilo que Deus tem com a gente. E a gente termina entrando por essa vereda de Abraão, trazendo problema, trazendo briga, discussão. Eu não sei como ficou a amizade, o relacionamento entre tio e sobrinho aqui, mas eles tiveram que separar. Aí por isso, pela terceira vez o Senhor apareceu para Abraão, solitário, que amargurava uma ingratidão. Ele tinha tudo, ouro, gado, 300 homens de guerra, cerca de 1000 pessoas lhe servindo, ou quase tudo. Sua família de verdade agora era constituída de 2 velhos, 2 idosos,
Sara e ele próprio. E ao olhar as famílias dos servos, dos escravos, ele podia observar que eles tinham filhos e Abrão e Sara não. Todo o seu ouro, prata, gado, escravos, não eram bastante para fazer nascer um herdeiro legítimo de um casal de idosos. E conhecendo Deus, sua frustração, porque Deus, Ele conhece a frustração. Ele, conhecendo a de todo mundo, inclusive as suas, as minhas, apareceu e disse para Abrão: levanta agora seus olhos e olha toda esta terra para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. E Abrão levantou, foi lá fora, olhou para o norte, olhou para o sul, olhou para o oriente, olhou para o ocidente e viu toda essa terra. Deus disse: que você vê, eu hei de dar a você e a sua semente para sempre. Esta promessa, a mais valiosa para Abrão, somente foi pronunciada depois que ele cumpriu toda a vontade de Deus, sair da sua terra, da casa do seu pai e do meio da sua parentela. Deus não revelou tudo para ele, porque ele ainda não tinha deixado o sobrinho. Deus, ele ainda não revelou coisas grandes para muita gente aqui, porque você não está andando na linha que Deus quer. Ah, pastor, mas é difícil. Mas ande, porque a cortina vai se abrir. E Deus vai mostrar para você o céu pelo lado de dentro. E vai dizer para você coisas grandes e firmes que tu não sabes. Às vezes a gente escuta aquele versículo, Jeremias 33:3, clama a mim, não é? E responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Cadê? Eu clamo, eu peço, mas não vejo. É porque você ainda não deixou aquilo que é para deixar de lado. Deus só vai revelar quando você estiver só com Ele. Você estiver só com Ele, aí Ele vai mostrar para você como Ele mostrou para Abraão. Deus não ficou somente nessas palavras. Ele continuava a lhe provocar: tua semente, Abraão, será como o pó da terra. Levanta-te, percorre com os seus olhos essa terra, e no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. E a partir desse ponto, o coração de Abrão não estava mais nas suas posses, porque Deus queria que ele tirasse o coração dele das posses. Deus queria que ele tirasse o coração dele das coisas transitórias, das coisas externas. Irmãos, eu sei que Deus, ele abençoa o crente, que ele prospera, que ele dá casa, que ele dá carro, que ele dá bens, mas o nosso coração não pode estar nisso, porque tudo isso vai ficar, ninguém leva nada. O apóstolo Paulo disse: porque nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar. Pois bem, mas precisamos dele, gostamos dele. Quem aqui não gosta de dinheiro? Quem aqui não gosta disso? É hipócrita alguém dizer que não gosta, que não precisa. Mas só que Abraão, ele estava andando, caminhando com um propósito que Deus disse desde o início: sai da tua parentela. Mas o coração dele estava aqui, estava nas posses, estava no gado, estava na terra, estava no ouro, estava nisso, estava naquilo. E Deus, ele foi introjetando no coração de Abraão, para ele perder, para o coração dele estar posto em Deus, está posto em cima. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque o que Deus prepara
para aquele que ele ama. O coração não sobe ao coração do homem. A partir desse ponto, o coração de Abrão não estava mais nas suas posses. Deus queria despertar nele um novo sonho, mas Abrão nem de longe pensava nisso, continuava remoendo ocultamente sua frustração, não sabendo que aquilo que os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus preparou para aquele que Ele ama. Você entende por que Deus ia falando gradativamente com ele? Deus apareceu a Abraão pela 4ª vez. E isso aconteceu depois do seu retorno da guerra, em que se envolveu para resgatar o sobrinho e família, nas campinas do Jordão. Armado com 318 homens, conseguiu trazer de volta a família do sobrinho e recuperar tudo. E na volta deu o dízimo daquilo que foi recuperado. E agora ele tinha certeza de que por trás da sua prosperidade estava a boa mão do Todo-Poderoso. Mas só que a guerra que ele travou para libertar seu sobrinho fez ele tremer, fez ele ficar preocupado. Porque ele sabia que ia travar outras batalhas na vida. E a vida, ela é assim. Ela surpreende a gente, porque quando a gente menos espera, estamos no meio de uma guerra, de uma batalha. E nessa hora a gente precisa de direção, de proteção, de ajuda. E Abrão, ele depois que travou essa batalha, salvou Ló daquela situação que ele não esperava, mas teve que se meter. Dia desse eu disse para alguém que está cuidando de um parente dentro de casa, uma pessoa que está somente praticamente vegetando, sem nenhuma mobilidade, numa cama, e o custo aumenta, porque precisa estar com ar-condicionado ligado 24 horas, enfermeiras lá sempre. E eu disse para essa pessoa, é assim mesmo. Quando isso acontece, o mais forte é que segura o tranco. Não tem como fugir dessas batalhas que a vida emprega nas nossas vidas. E Abrão aqui, ele não podia deixar Ló perecer diante daquela situação. E foi lá e livrou o sobrinho da guerra. Mas aí ele precisava de algo para levantar a sua autoestima e prosseguir. E Deus aparece para ele de novo e diz: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Ou seja, eu sou segurança na guerra. E o teu grandíssimo galardão. E o significado dessa palavra galardão para Abrão ainda era desconhecido. Mas foi nesta vez que Abrão abriu seu coração para revelar a sua mais profunda frustração. Foi nessa hora que ele disse: Senhor, me falta uma coisa para que esta seja feliz de verdade. Eu não tenho filhos. O meu herdeiro vai ser o mordomo, o estrangeiro Eliezer. E foi aí que veio a palavra do Senhor ao espírito de Abrão para lhe dizer uma grande surpresa: este mordomo não vai ser o seu herdeiro, mas aquele que gerar de ti será, este sim será o teu herdeiro. E levou ele para fora de novo, mandou ele sair da tenda e repetiu a ordem: Abrão, olha agora para os céus, conta as estrelas, se puderes contar. E concluiu: assim
assim será a tua semente. Conta as estrelas. Contar as estrelas aqui significa reacender sonhos, assoprar novamente as cinzas. Pode ser que ainda tenha ali uma pequena brasa acesa. Deus estava dizendo: conta as estrelas. Conta, Abraão, as estrelas. E quando ele contava, os seus sonhos iam reacendendo. Enquanto ele contava, os seus sonhos iam aparecendo, as cinzas estavam sendo sopradas. Muitas vezes a gente precisa contar as estrelas. Muitas vezes a gente precisa parar para refletir e contar o que Deus ele já fez nas nossas vidas. O que Deus ele tem feito na vida da sua igreja. Pare para pensar sobre isso. Remova as cinzas do altar. Deixa o teu sonho reacender. Enquanto você reflete diante desta verdade. Quando Deus ele fala, se formos fiéis, nosso espírito sentirá uma paz incomum. Quando a voz não é dele, nosso coração fica com dúvidas. E se decidirmos com dúvidas, o maligno pode roubar nossas bênçãos verdadeiras. Abraão, ele perdeu 14 anos do seu tempo por uma decisão errada. Ele seguiu a voz da razão, porque achava loucura receber sua maior vitória no tempo da velhice. Mas como eu falei para vocês no início, o tempo é de Deus. Deus queria dar a Abraão um filho na sua velhice. Era propósito de Deus. Eu conheço uma pessoa que passou a vida toda entrando em porta e saindo de porta, mas só aos 50 anos ele conseguiu uma porta larga e segura. Às vezes a gente passa o tempo buscando, mas não acha. E Deus só deixa para abençoar você no final. Deus deixa para abrir uma porta grande no final. A Bíblia diz que as coisas melhores estão no final. O que Deus preparou de melhor para mim e para você está no final. E mais uma vez Deus aparece para Abraão, já com 99 anos de idade, Sara, sua esposa, com 89, um casal de velhos, como se diria hoje, né? E nesta oportunidade Deus lhe cobrou santidade. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda, Abraão, em minha presença e ser perfeito. Em seguida trocou o nome dos dois, agora era Abraão e Sara. A confirmação da promessa de um filho naquela idade foi motivo de riso por parte dos dois. Risos de singela incredulidade, eles ainda não acreditavam completamente. Foi por isso que Deus deu o nome ao sonho de Abrão, Isaque. Antes de conhecermos completamente o poder de Deus, continuamos a carregar lá no fundo do baú a mais diversas frustrações, as montanhas de impossibilidade. Aí vem Gênesis 18 e 14 diz: há alguma coisa difícil para Deus? E Lucas 1:37 responde: porque para Deus nada é impossível. Deus ele vai cumprir o propósito dele na tua vida e na minha vida. Mas fique atento à sua voz. Ele vai falando, vai falando. Às vezes a gente quer correr por aqui, aí ele fala: não, é por aqui.
Às vezes alguém até vai para uma vereda feito Abrão, desceu no Egito, mentiu, fez alguma coisa que não devia fazer, mas isso não vai inibir Deus de falar com você. Você é filho, você é propriedade peculiar do Senhor. Ele vai continuar falando ao teu coração, Ele vai continuar falando à tua alma, dizendo: é por aqui que você precisa caminhar, é por aqui que você precisa seguir. Escuta a minha voz, porque eu sou o teu Deus, que te tirei de uma terra para te colocar em um lugar que eu preparei para você. E mais uma das vezes que Deus falou com ele, o Senhor apareceu pessoalmente. Dessa vez ele foi com 2 anjos na forma de visitante. Gênesis 18. Sara ainda estava com dúvidas. Deus veio para confirmar que dali a 9 meses, a partir daquela visita, Isaque ia chegar. Também avisou Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E nessa visita, Deus vaticinou a promessa, dizendo: eu estou aqui pessoalmente para dizer para você, Sara, em 9 meses a promessa vai chegar. Pode aguardar. E ela riu. Ficou rindo, porque era motivo de riso mesmo. Tem gente que julga Sara, chama ela de incrédula, mas uma mulher com 89 anos, seu esposo com 99, beirando os 100 anos, ter filho era motivo de risada, era motivo de desconfiar. E às vezes Deus faz a promessa para a gente, e a circunstância, ela está tão caótica, que não nos dá perspectiva de acreditar. Mas é aí que Deus atua. É aí que Deus opera. No impossível, na impossibilidade. Eu já vi alguém dizer que crise é terreno fértil para milagre. Crise é terreno fértil para Deus operar. Então que nessa noite possamos tomar posse desse propósito que Deus tem em nossas vidas, de nos levar a lugares perfeitos, lugares preparados por Ele. Deixa eu dizer para você, tem um lugar preparado por Ele para cada um de nós. Nós não sabemos o que é, nem onde é, mas Deus já preparou algo para mim e para você. E nós só precisamos ter paciência e ouvir a voz de Deus, seguir todos os seus passos, as suas recomendações, para que chegamos no lugar certo e a bênção de Deus se concretize em nossas vidas. Amém? Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Bendito serei no campo, bendito passar. Aleluia. Aleluia. Vai cantando aí, alguém que pega o microfone. Aleluia. Se atentamente, né? Glória a Deus. Se
e atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará aonde sobre tem todas uma as vida nações, que quer se entregar para Jesus nessa noite. Eu não correrei atrás aonde de tem uma vida, sei que elas vão me alcançar. vem até aqui pra gente orar por você. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz era a voz de Deus. Aonde está a primeira vida para Jesus? Bendito serei. Vem aqui, queremos orar por você. Bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz.